Por que os padres não se casam? Se você já fez essa pergunta alguma vez ou sempre fica em dúvida quando alguém te questiona, pare de ficar no eu acho e assiste esse vídeo. O que nós vamos falar aqui serve em grande parte para todas aquelas pessoas que compreendem a sua vocação como celibatária, ou seja, os religiosos, religiosas, padres e leigos que compreendem que a sua vocação inclui viver sem se casar. Uma coisa importante que nos ensina a teologia do corpo é que nós fomos criados para ser esposo e esposa, pai e mãe. O X da questão é que nem todo mundo precisa se casar para concretizar essa dimensão da sua vida. Eu posso ser esposo e pai sem ter um filho biológico e sem ter uma mulher concreta para viver a dimensão esponsal da minha vida. Outra coisa importante é o que a igreja ensina sobre a vocação ao celibato antes de explicar as razões para que uma pessoa a abrace. São João Paulo II diz assim na Pastores da Bovobis: o carisma do celibato, mesmo quando é autêntico e provado, deixa intactas as tendências da afetividade e as excitações do instinto. O celibatário, então, não é alguém que não sente nada ou um assexuado. Não, é um homem ou mulher que entende que a sua vocação é viver todo para Deus, mesmo com todos os seus desejos, vivendo dedicado totalmente a Ele. Para lidar com todos esses desejos, vai trilhar um longo caminho para a maturidade afetiva, para adquirir todas as virtudes necessárias para viver a vocação ao celibato. Então vamos às razões para o celibato no sacerdócio. Elas são tiradas de um documento de São Paulo VI chamado Sacerdotalis Celibatus, de 1967. E o Papa Paulo VI não ignora todos os questionamentos ao celibato. É tão interessante que no documento ele começa enumerando todos os questionamentos possíveis, até talvez um que você nunca imaginou, para por que não ter o celibato na igreja. Mas mesmo com todos os questionamentos, ele reafirma as 3 razões que fazem muito importante o celibato na igreja. Existem razões cristológicas, eclesiológicas e escatológicas. Eu vou explicar tudo isso, não se preocupe com esses nomes difíceis. Razão cristológica. O celibato só pode ser compreendido à luz da novidade que Cristo trouxe a esse mundo. Se você não está aberto, ou se a pessoa que te questiona não está aberta a acolher toda a novidade que Cristo trouxe a esse mundo, esqueça. Você não vai entender e acolher o celibato. Primeiro, nós devemos entender que o casamento sempre foi querido por Deus, mas em Jesus ele ganhou um novo significado. Jesus tornou essa união entre homem e mulher, entre 2 cristãos, um sacramento. E esse sacramento sinaliza, simboliza a união entre Cristo e a igreja. Mas é exatamente esse Cristo que é apresentado em Efésios 5 como modelo de todo marido, esse Cristo viveu na virgindade durante toda a sua vida e nunca se casou. Então Jesus inclui em si a vocação esponsal, mas uma vocação esponsal vivida no celibato. Para manifestar toda a novidade de Cristo que trouxe a esse mundo, a sua união com a igreja, são necessários 2 sacramentos ou 2 vocações, a vocação matrimonial e a vocação ao celibato. A vocação matrimonial, simbolizando essa união com o esposo, esposa e filhos, e a vocação celibatária, mostrando esse mesmo amor de um outro modo, vivendo solteiro, celibatário, como Cristo viveu. E Jesus, além de viver essa vocação, ele também chamou outros homens a segui-lo e renunciar tudo por causa dele. E lá no capítulo 19 de Mateus, Jesus recomendou uma consagração ainda mais especial a ele sob a misteriosa imagem do eunuco pelo reino dos céus. Ensinamento que Jesus mesmo disse que muitos não compreenderiam. Então, muitos homens, e dentre eles o padre, deve primeiro se assemelhar a Cristo, sumo e eterno sacerdote, que viveu durante toda a sua vida esse estado do celibato. Agora vamos para o segundo motivo eclesiológico. Se Jesus é o esposo da igreja, o padre também vai manifestar ainda mais ser Cristo, ser outro Cristo, vivendo também esse amor integral à igreja. Amando a igreja como Cristo amou
e gerando nela filhos sobrenaturalmente. Para esse amor, facilita uma plena liberdade do padre que é possível exatamente por esse estado de ser solteiro. Assim ele pode fazer uma doação sem divisões. Ele pode dedicar-se mais ao estudo da palavra, à oração da liturgia das horas e à Eucaristia cotidiana numa profunda e contínua vida de oração. E o Papa diz que assim o padre vive uma morte continuada para viver uma doação total, renunciando ao amor legítimo de uma família, encontrando a fecundidade em Cristo. Assim o padre pode dedicar-se integralmente à sua comunidade, dando-lhe mais liberdade e disponibilidade. E agora nós vamos para o terceiro motivo escatológico. Escatológico significa as coisas últimas, o céu, o inferno, o purgatório. E Jesus ensina em Mateus 22:30 que no céu não haverá mais o casamento entre homem e mulher, já que o matrimônio é um sinal de algo que nós vamos viver já plenamente no céu. Para mim, esse é um dos sinais mais interessantes que me ajudaram também a entender melhor a vocação ao celibato. O celibato é viver antecipadamente o que todas as pessoas vão viver no céu. E por isso, para que essa vocação realmente seja acolhida no coração do celibatário ou para quem convive com ele, é necessário ter fé, porque realmente o ser celibatário necessita uma fé no céu, uma fé na eternidade, já que o celibato é a concretização aqui e agora do que todo mundo, se Deus quiser, eu e você, viveremos no céu. E o testemunho de uma vocação dessa vivida de maneira verdadeira pode ajudar as outras vocações a se entenderem melhor, até o matrimônio, como também acontece pelo contrário, já que o padre vive como esposo da igreja, o matrimônio entre um homem e uma mulher que testemunhe realmente a sua vida, também ajuda um padre a viver o seu celibato. E aí, nós tiramos todas as suas dúvidas sobre por que o padre não se casa? Então, manda esse vídeo para aquela pessoa que sempre te pergunta ou que ainda está em dúvida. Se você tem alguma dúvida, coloca nos comentários, se inscreva no nosso canal. Só não deixe de continuar a provocar e ser provocado.